muitos eram, então, estes insultos e escárnios que foram amontoados sobre o nosso Senhor Jesus. Há ainda outros. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama. Isso já foi sido tipificado na pessoa de Davi, pois essas mesmas palavras, Salmo 22:8, são recitadas quando ele se deixa que seus inimigos têm tido a oportunidade de usar suas línguas contra ele. Salmo 22:7. E eles quase colocaram os pés em seu pescoço ao repreendê-lo pela confiança que ele tinha em Deus. Agora é certo que esta é a praga mais fatal que Satanás pode conceber contra nós, pois a vida dos homens consiste na fé e no refúgio que temos em Deus, firmando-nos sobre as suas promessas. Se somos roubados destes, estaremos completamente perdidos e arruinados. É também por isso que Satanás tentou destruir a confiança que o nosso Senhor Jesus tinha em Deus, seu Pai. É verdade que Jesus Cristo lutou com um poder maior do que nós somos capazes de fazer, pois ele não estava sujeito a qualquer incredulidade. Embora seja assim, ainda sentia tal fúria que havia nessas tentações. Porque assim como o diabo já havia traçado essas coisas, agora ele também dobra os seus esforços, dizendo-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E coma-as, pois você é um pobre homem faminto. Mateus 4:3. Agora, quando isso aconteceu, Jesus Cristo não era insensível, não mais do que quanto o reprovaram pela confiança que ele teve aqui em Deus. Logo agora, embora nós não tenhamos o mesmo poder para resistir, de modo que podemos ser afligidos, ainda assim devemos nos fortalecer nele, sabendo que é para nós e para o nosso proveito que ele venceu estes assaltos e prevaleceu contra eles. Há também aqueles que dizem: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Nós vemos mais uma vez como eles estão confundidos, pois não foi o fato de que ele salvou os outros um certo e infalível sinal do seu poder divino? Jesus Cristo havia ressuscitado os mortos e isso não era desconhecido para eles. Ele havia dado vista aos cegos, ele curou paralíticos, coxos e endemoniados. Eis então que Jesus Cristo demonstrou os grandes tesouros de sua bondade e poder em todos os milagres que foram operados por ele. No entanto, isso ainda é uma objeção contra ele. Vemos então como estes pobres loucos, a menos que alguém os restrinja, são os seus próprios juízes, privando-se de todas as desculpas, de modo que, quando eles estiverem diante do grande tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não poderão alegar qualquer escusa, pois ali eles serão condenados por suas próprias bocas. Se o nosso Senhor salvou os outros, é certo que ele poderia ter salvado a si mesmo, a menos que ele preferisse os outros a si mesmo. O que pode ser percebido nisto, exceto uma bondade admirável, visto que ele desejou se lançar no abismo que os homens estavam, a fim de nos tirar da profundidade deste abismo, que ele estava disposto a sofrer tudo o que era devido, a fim de nos livrar dele. Resumidamente, pelo que ele renunciou a toda a salvação física, ou seja, ele em nada considerou a sua própria vida, ele não quis em nada poupar a sua pessoa, a fim de que possamos ter essa promessa e um tal resgate. No demais, então, devemos ser confirmados em nossa fé, vendo que em cada coisa o diabo trama para nos incomodar e nos impedir de nos achegar ao nosso Senhor Jesus. Isso deveria servir para nos fazer ainda mais seguros. Devemos saber como tirar proveito de tudo isso. Agora é certo que o diabo emprega todos os seus esforços para impedir-nos neste ponto. Saber em que repousa a nossa salvação. E então ele aplica todos os meios a fim de ser capaz de nos privar disso. Pois ele sabe, se
puder nos induzir a nos escandalizarmos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele terá nos vencido. E nós experimentamos muito da parte dele. Além disso, todos os escândalos que o diabo cria e põe diante dos nossos olhos para nos fazer desviar do Filho de Deus, deve nos servir como confirmação, pois quando se diz que Jesus Cristo salvou a outros e não salvou a si mesmo, esta é uma proposição de que, de acordo com o nosso julgamento humano, deve nos fazer conceber algum desdém contra a pessoa do Filho de Deus, para que o rejeitemos e não coloquemos a nossa esperança nele. Mas muito pelo contrário, saibamos que o Filho de Deus não tinha nenhuma consideração por si mesmo e que ele não tinha nenhuma preocupação para com a sua própria vida. Isso para assegurar a salvação das almas tão queridas e tão preciosas, de forma que ele desejou empregar tudo para esse fim. Já que é assim, devemos corajosamente nos firmar nele e estejamos completamente certos de que não foi em vão o que ele sofreu, isso por nossa causa. Quando eles disseram, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, havia também uma vil malícia em distorcer o que Jesus havia dito em relação a destruir o templo. O que ele disse foi, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. João 2,19. Não era, portanto, referindo-se à destruição do templo, exceto por seus inimigos. E quando o crucificaram, não deveria ter sabido que isso já havia começado a ter o cumprimento? Pois ele não ignorava o fato de que Jesus havia declarado que ele mesmo era o verdadeiro templo de Deus, referindo-se ao seu corpo humano. Pois, uma vez que ele é Deus manifestado em carne e a sua essência divina está unida à sua natureza humana que ele tomou, assim eu digo, toda a plenitude da divindade habita nele. É bem certo de que seu corpo merece ser chamado templo, mais do que o de Jerusalém e mais do que todos os céus. Agora eles o derrubaram, enquanto ele estava entre eles, e ele o reedificou ao fim de 3 dias. Eles também não se esqueceram disso, pois, mais tarde, sabiam o que dizer a Pilatos. Mateus 27, 63. Mas, pelo que vemos, o diabo possui homens e os torna tão estúpidos a ponto deles não poderem mais discernir entre o bem e o mal. Eles estão cheios de tanta fúria, a ponto de oporem-se a Deus, como se quisessem plenamente desafiá-lo e com propósito deliberado. Observemos isso, para que possamos ser admoestados a andar ainda mais no temor de Deus. Quando nós entendemos como ele trabalhou pelo seu poder admirável para declarar que não foi em vão o que Jesus havia pronunciado, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Nós vemos confusão em sua morte somente quando olhamos para as aparências e de acordo com o senso comum dos homens. Mas Jesus Cristo restaurou cada coisa por sua ressurreição. Já que é assim, então em tudo convém nos firmarmos na fé e resistir a Satanás em tudo que ele possa fazer para nos abalar e nos fazer duvidar. Quando disseram, deram de beber vinagre misturado com fel. É apropriado supor que isso foi feito de acordo com o costume da época, para apressar a morte dos malfeitores. Jesus Cristo, depois de ter provado, não quis beber, porque ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Eles estavam acostumados a dar-lhes esta bebida antes que os malfeitores fossem pregados na cruz, a fim de que o sangue fosse agitado para cima e eles entrassem em seus espíritos mais cedo. Pois esse tipo de morte era bastante cruel e eles precisavam ser ajudados por isso. Na verdade, veremos mais tarde como os ladrões tiveram seus ossos quebrados, a fim de que eles não definhassem ainda mais. Embora seja assim, o nosso Senhor Jesus não queria beber essa bebida para declarar que ele estava pronto para receber, em obediência à condição da qual seu Pai Deus o comprometeu. É verdade
que essa morte foi muito difícil para ele, pois, além do fato de ser terrível, ele tinha em si tormentos espirituais, dos quais trataremos amanhã, se Deus quiser. Tudo isso, então, poderia muito bem ser induzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo a se aproximar da morte, logo que fosse possível para ele. Mas ele quis colocar-se com toda a obediência e suportar até que ele pudesse ser entregue sem quaisquer meios humanos. Isso, então, em resumo, é o que temos que lembrar. Mas nestes versos, quando sua veste foi dividida entre eles e lançaram sorte sobre ela, para que se cumprisse a Escritura, Davi, um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, faz tais reclamações. É verdade que isto é uma figura de linguagem, quando ele diz que eles colocaram em sua bebida fel e vinagre, e eles dividiram as suas vestes, e que, em sua aflição, eles ainda lhe acrescentavam mais agonia. Salmo 69, 20 e 21, Salmo 22, 18. Quão cruéis e desumanas eram essas pessoas, que ainda gostariam de molestar sua pobre vítima, que não podia oferecer nenhuma resistência. Davi então usa uma tal figura de linguagem quando ele diz que a sua veste foi dividida entre eles, no Salmo 22, 18. Sob essa palavra, ele fala de sua esposa, de sua casa, de todos os seus bens e de toda a sua propriedade. Mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso tinha que ser literal. Deram-lhe então vinagre e fel, a fim de que fosse conhecido que Davi era realmente o antitipo dele, e que ele era o verdadeiro Redentor que fora prometido desde sempre. Pois, por que foi o reino suscitado na casa de Davi, a não ser com a promessa de que ele permaneceria mais que o sol ou a lua? Houve então este reino eterno, que hoje foi estabelecido na pessoa do Redentor. Por essas coisas que deram, por assim dizer, uma sombra e tipo na pessoa de Davi, foram aperfeiçoadas em Jesus Cristo, como podemos ver aqui. Além disso, o escritor do Evangelho acrescentou que até mesmo os ladrões que estavam com nosso Senhor Jesus Cristo zombavam dele. Isto foi dito somente por um, como mostra Lucas, que declara essas coisas mais pormenorizadamente. E uma forma bastante comum de falar, como alguém quando diz: fulano fala até mesmo com crianças pequenas. Embora possa haver apenas um, aquele que fala usa o número plural. Deve haver mulheres entre eles. No entanto, não necessariamente haverá somente uma. Desta forma, então, diz que o nosso Senhor Jesus foi cuspido, escarnecido e blasfemado por todos, mesmo pelos malfeitores. Ele foi identificado com os dois ladrões, a fim de agravar ainda mais a vergonha da sua morte. É verdade que este era o lugar onde eles estavam acostumados com a execução de malfeitores. Ao mesmo tempo, eles não estão satisfeitos com esta vergonha, antes ele teve de ser considerado pior e mais detestáveis do que todos os ladrões do mundo, quando eles colocam um em cada um dos seus dois lados, para dizer que ele é o chefe de todos eles. E nisso, como diz Marcos, foi confirmado o que foi dito pelo profeta: foi contado com os transgressores. Marcos 15, 28, Isaías 53, 12. Agora, se isso não acontecesse, hoje em que lugar e condição estaríamos diante de Deus? Visto que não podemos obter a graça sem justiça, Deus deve nos odiar e nos rejeitar até que sejamos justos e purgados de todas as nossas manchas e ofensas diante dele. E se assim, Deus poderia renunciar a si mesmo? Ele pode privar-se da sua santidade, justiça e integridade? Desde que isso não pode ser, à medida que trouxemos as nossas manchas diante dele, devemos ser abomináveis a Deus. Agora, como seremos justificados diante de Deus, a não ser na medida que nosso Senhor Jesus Cristo foi contado entre os transgressores? Estando, pois, isentos deste pecados, Deus nos recebe, e nós somos tão aceitáveis a Ele como se estivéssemos totalmente puros e inocentes, na medida em que o nosso Senhor Jesus suportou passar
tal vergonha e desgraça diante dos homens. Isso, em suma, é o que temos que lembrar a respeito dos salteadores.